Então, deusas, como vocês estão mais abertas, eu acredito, né? Mais sensíveis. A gente começou por uma vertente mais prática com a Rafa, a gente pegou, colocou os dedos na ferida com a Jaque, né? E agora a gente vai emergir por outros lugares. Como eu trouxe na fala com quem eu conversei um pouquinho melhor nos bastidores, né? E acredito que a Jaque e a Rafa também tenham feito isso, eu vou entrar muito com a parte da expressão nesse contexto da nossa tríade, né? Que é muito bem formada, assim. O nosso grupo se forma por uma tríade que é do pensar, do sentir e do expressar, né? E as três coisas estão juntas. Então, antes de eu começar a falar um pouco sobre expressão, eu quero mostrar umas fotos para vocês. E lembrando que a gente não teve como fazer os slides como a gente gostaria por diversos fatores que aconteceram nesse nosso contexto de ontem para hoje. Mas eu separei aqui algumas fotinhas que eu acho que vão ser legais de vocês verem, porque eu comecei essa conversa falando que eu fui pra Índia, que eu tive uma experiência muito incrível lá e que foi diferente pra mim no meu contexto de viajante, porque foi um lugar que eu me conectei com o feminino sem saber que eu estava me conectando com o feminino. Eu fui me dar conta faz pouco tempo que eu tava numa energia feminina. Eu não entendia por que era tão difícil eu estar na Índia, me sentindo introspectiva, olhando para um monte de coisa que eu não queria olhar e trabalhando coisas que eu jamais pensava que eu ia ter que trabalhar. Então, assim, isso também faz parte da gente se conectar com esse feminino, né? Olhar para esse lugar que não é tão yang, que não é tão movimento, que não é tão fazer, fazer, fazer. É tipo, como você tá dando essa atenção para esses espaços vazios que você não percebe por estar sempre querendo dar o seu melhor, sempre querendo ali fazer, fazer, fazer e realizar, né? Então, vou mostrar para vocês algumas fotos da Índia dessa experiência, porque tem uns ensinamentos que eu queria que vocês soubessem muito, assim, que é simples, mas faz diferença quando a gente for fazer os nossos rituais de conexão, quando a gente for se conectar com a gente mesma, né? Então, deixa eu achar aqui quais são. Achei. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Só façam, por favor, um sinalzinho no chat, dizer sim ou não. Sim, beleza. Então tá. Então, olha só. Aqui, essa fotinho, ela tem muito significado, apesar de ser simples, né? Porque na Índia, tudo que a gente vai fazer sempre tem um lugar de você primeiro trazer uma intenção, trazer uma oferenda, né? Ganges é um rio sagrado. E eu me conectei muito com a energia do rio lá, né? Eu tomava banho de rio Ganges, assim, por mais que falasse, meu Deus, é um rio podre, é tudo isso e aquilo. Eu tava em Rishikesh, a capital do yoga. Fui pra lá fazer um curso de yoga. E eu tive uma imersão com uma mulher, né, que me recebeu lá, uma brasileira, e ela tinha uma sabedoria, ela tem uma sabedoria incrível, e ela me apresentou muitas das coisas, assim, que eu aprendi na Índia, né. E uma delas foi realmente esse lugar da oferenda, esse lugar da entrega, né? O primeiro dia que eu tava na Índia, eu já fui tomar banho de Rio Ganges, ela me levou. Tipo, tem, né, vários registros no meu Instagram, se vocês forem nos meus destaques, tem todos os registros dessa viagem, desde o primeiro dia até o último dia que eu tava lá. Eu adoro, né, viajar, faz parte de mim, sou sagitariana, com lua em aquário. Então eu amo tá me aventurando e me jogando em coisas totalmente assim excêntricas, né? E eu deixo lá no meu Instagram super bem registradinho tudo para vocês poderem ter acesso também em algum momento a meu baúzinho de memórias, né? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho dessa viagem da Índia, com mais detalhes, vão lá naqueles destaques da Índia e vocês vão ver mais o que aconteceu no dia a dia. Mas é isso, assim, essa potência de a gente se conectar com o Rio Ganges para mim foi muito o lugar de ok, é uma energia feminina aqui, onde eu preciso me conectar com as minhas águas internas, né? E foi o momento da minha viagem que eu já tinha viajado há quase 2 anos, eu tava na estrada, já fazia quase 2 anos, fazia 1 ano e 10 meses mais ou menos, eu passei 2 meses na Índia. Então, eu vim de um lugar muito assim que eu tava em movimentos expansivos, em movimentos de conquistar muitas coisas que eu queria. Eu vou chegar nesse ponto ainda do que veio antes da Índia, mas nesse ponto aqui específico, eu comecei a perder um pouco da minha força, né? Por mais que eu estava tendo a experiência mais excêntrica da minha vida, que é a Índia, eu tava perdendo um pouco de força, porque eu não conseguia reconhecer algumas partes minhas do que muito do que a Jaque trouxe antes, né?
era do que eu não conseguia integrar ainda. Apesar de ter entrado no mundo do autoconhecimento, antes de começar a fazer as viagens, não era algo ainda que estava integrado. E acho que ainda não está, porque eu tô no processo, né? Mas o fato é que eu não tinha consciência da importância que é de eu tomar realmente essa força que vem do meu pai e da minha mãe. Eu, antes de ir pra Índia, eu comecei um processo de cura com meu pai. Então, eu sempre foquei nessa dor, que já era muito consciente pra mim. Só que quando eu cheguei na Índia, eu comecei a perceber que eu tinha muitas questões com a minha mãe também. Então, por isso que eu digo que foi muito significativo eu ter me conectado com essa energia do Rio Ganges, de ter entrado nessas águas internas e porque foi tão difícil esse salto para dentro de mim. Mas foi ao mesmo tempo lindíssimo, porque eu pude perceber diversas coisas que estavam debaixo do tapete, né? Então, a primeira vez que eu fui no Rio, a Lu, que foi a moça que me recebeu lá, ela me falou: Tati, você vai pegar essa oferendinha aqui, essa florzinha, você vai acender uma vela e você vai no rio agora fazer a sua oração. Você vai trazer uma intenção para essa sua estadia, você vai fazer um ritualzinho. E eu não quero que você peça nada para Rio Ganges, porque aqui a gente não pede, aqui a gente entrega. Então a energia de Lakshmi que a gente começou trazendo nesse portal tem muito a ver com isso, né? A entrega que eu dou. Se eu quero receber a abundância, não é só eu receber, né? A Jaque trouxe muito disso dentro da fala dela, né? Sobre o que eu tô entregando pro mundo, né? Eu consegui integrar essas partes minhas que estão muitas vezes enfraquecidas, esquecidas, mas tipo, tá, e qual que é a minha entrega? O que eu quero colocar? O que eu dou de mim diariamente? Ali que eu comecei a pensar, caraca, realmente eu nunca pensei na minha vida que eu também tinha que fazer esses, não é um esforço, é se dedicar para você doar uma parte sua pro mundo, né? Às vezes a gente faz, mas sem essa consciência de, poxa, não, hoje eu vou dedicar o meu melhor. Qual que é o meu melhor? Né? Hoje eu vou dedicar, sei lá, energia. Hoje eu vou dedicar compaixão. Hoje eu vou dedicar, não sei, bom humor, bom astral, sabe? Sei lá, você vai saber qual é a sua intenção, mas de fato, esse momento de conexão que a gente pode criar diariamente com nós mesmas, pensando no que a gente pode entregar para a vida, é um movimento necessário para a gente também estar recebendo, né? Então a gente precisa fazer movimentos pequenos de dar, de entrega, né? Esse entrega não é só entregar tipo, ó, toma um trabalho, toma informação, é quanto você se entrega para a vida, quanto você realmente se joga na vida, se mergulha nessa experiência, mesmo que tá desafiador, mesmo que tá difícil, mesmo que tá ruim, o quanto você se entrega a essa situação. Porque como as meninas falaram, se a gente tá passando por uma situação, ela não é à toa, né? A gente tem um propósito, a gente tem uma capacidade de estar, de fato, lidando com tudo isso se está chegando, né? Então, esse foi um momento, assim, que foi o start na Índia de perceber a importância do dar, do intencionar, né? De se conectar. E foi muito lindo, assim, porque eu me conectei muito com esse pessoal aqui, né? O pessoal que eu fiz o curso de yoga. Aprendi muito com eles. Muito legal essa experiência, assim, de ver a devoção, né? Do povo da Índia, de ver como eles lidam com a fé, como que eles lidam com a religião deles, né? E tudo mais. Então, foi muito bonito para agregar na minha vida realmente esse lugar de, poxa, o quanto você tá admirando a vida, tudo que tem aqui ao seu redor por essa ótica mais sutil, porque lá eles são muito do sutil. Eles são um pouco no material, eles são um pouco nessa coisa assim de, meu Deus, eu tenho que provar que eu sou o melhor, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, e não, é tipo, eu quero que, sei lá, eu me conecte mais com a vida, que eu sinta mais esse amor conectado a mim, sabe? Pelas pessoas, pelo meio, é a divindade, é a natureza, são os deuses. Então, assim, aprendi muito nesse sentido, né? De perceber que existe algo muito mais além daquilo que a gente quer provar para os outros que é importante, sabe? Então, isso a gente não precisa ir até a Índia para saber, isso a gente não precisa ir até, sei lá, o Tibete para saber. Isso é uma coisa que a gente pode acessar aqui agora, né? De perceber que existe uma força, que existe algo maior aqui, e não importa que nome você dê a isso, mas como você se conecta, isso é muito importante, né? Então, a experiência da Índia ela me trouxe muito isso. Na Índia, eu pude florescer coisas minhas que
não florescia antes na Irlanda, quando eu comecei meu intercâmbio, eu vou chegar lá, né? Mas aqui é uma foto também que tem muita representação pra mim, assim, porque eu fiz aula de tambor com esse professor aqui, né? E esse professor aqui de mantras, ele me ensinou muito sobre música, né? Eu me conectei muito com, como eles chamam mesmo, com o sânscrito, né? Eu sempre gostei muito de mantras. E quando eu fiz o curso de yoga, eu me notei muito assim, realmente conectada com a música e com o canto, né? Então eu quis desenvolver mais o lado dos mantras, entender um pouquinho mais sobre eles. Não fiz aula, não fiz um curso sobre, mas tipo, me conectei mais com essas pessoas que sabiam, essas pessoas que estavam aqui todos os dias lá ensinando, né? E o Uran, no caso, eu fiz um mês de aula de tambor com ele. E ali eu vi que realmente tinham coisas que eu não acessava do meu feminino conscientemente, né? Ali, por isso que eu digo, eu sempre tive a conexão com a música, eu sempre tive conexão com o canto, sempre tive conexões com coisas que hoje eu faço conscientemente, como a dança também, sabendo que é um hobby, é algo que eu amo. Porém, eu não sabia que isso era algo, um artifício do meu feminino também. Por isso que eu digo que a Índia me floresceu muitas coisas importantes em termos de expressão. Eu expressei talentos e coisas que eu achava que eu não levava jeito. Eu tive facilidade com coisas que nem todo mundo tinha facilidades. Por exemplo, cantar mantra, tocar um tambor, querer fazer aulas de coisas que ninguém, tipo, fala, isso aqui, meu Deus, capaz que eu vou fazer. E eu via que aquilo me puxava. É algo natural. Quando algo te chama, quando uma facilidade que você tem, às vezes, de querer entender sobre, ou de escutar, de ficar ali bebendo daquela fonte, dá voz a isso. Isso tem muita importância, isso tem um peso, isso tem uma relevância muito grande, porque isso revela coisas suas, assim, que realmente pode nutrir a tua alma, que pode nutrir outras esferas da sua vida, que não é só o lado prático de se sentir realizado profissionalmente falando. Aqui eu não tô falando nada de profissão, aqui eu tô falando de uma questão de autorrealização. E a Índia, ela foi a minha fase final de um processo de expansão muito grande que eu tive em relação a experiência de vida mesmo, sabe? Porque eu comecei no intercâmbio na Irlanda e fiquei um tempo tendo várias experiências. E quando eu cheguei na Índia, foi o meu último ponto, que eu, na verdade, achava que não ia ser o último ponto, que eu ia continuar viajando pelo Oriente, só que eu perdi força ali, eu não tinha consciência que essa força que eu precisava era de tomar dos meus pais, né? Então, por isso que eu voltei pro Brasil. Mas foi um ponto muito necessário, assim, que eu falei, caraca, acessei coisas que foram totalmente diferentes do que eu imaginava, né? Porque eu estava aberta, porque eu estava ali realmente de cara com outras coisas que não estavam me exigindo provar que eu era melhor, que eu tinha que conquistar clientes, que eu tinha que fazer coisas para, sabe, para a sociedade. Eu estava ali para eu ter uma experiência para mim. Me proporcionei de aniversário de 24 anos, de 25 anos, foi de 25 anos que eu me proporcionei esse presente de aniversário, né, de ter uma experiência em uma cultura muito diferente do que... A Irlanda já é diferente, mas a Índia é uma coisa totalmente excêntrica e exótica, né, é uma loucura, assim, que vale a pena de ver de perto. Então, teve muitas histórias, assim, que eu não consigo trazer todas para vocês em relação a essa experiência, mas que mostram esse poder de quando a gente está conectado com a presença, com o lugar, com essas experiências que a gente se coloca, que são muito desafiadoras, o quanto de possibilidades isso abre, o quanto de coisas que você nem imaginava pode chegar no seu caminho porque você tá aberto a isso, sabe? E uma das histórias que eu separei aqui para falar para vocês, antes de eu entrar no tema principal, né, é dessa fitinha aqui. Se vocês perceberem, deixa eu tentar aumentar aqui. Eu tô segurando uma fita num restaurante de Ganesha e de Shiva. Foi um pit stop que eu fiz antes de voltar pro Brasil. Eu tava na van, né? Eu tava com mais dois amigos em Rishikesh. Foi um dia depois do meu aniversário, isso. É uma fitinha da Bahia, inclusive. Olha só como a Bahia tava comigo. Antes de eu ir embora da Irlanda, eu lembro que eu tava passando por processos, assim, muito difíceis. Difíceis no sentido de... Eu não tinha a melhor autoestima. Apesar de hoje eu não me sentir com a melhor autoestima do mundo, eu tinha uma autoestima que era furreba. Eu tava me sentindo muito carente. E por mais que eu tinha conseguido uma realização profissional naquela época, eu tinha um vazio dentro de mim que eu achava que era uma outra pessoa que ia ter que preencher. E eu lembro que esse meu amigo da Bahia, Salvador, o Marcos, quando eu fui me despedir, ele falou assim: Tati, eu quero te dar um presente, uma fita. E era essa fitinha que eu tô segurando. Ele prendeu no meu tornozelo, ele falou assim: eu quero que você faça 3 pedidos. E quando essa fita se romper,
os seus sonhos vão se realizar, né? Os seus pedidos vão se realizar. Deu, uau, beleza, né? Agora que eu pedi o amor da minha vida. Pensei comigo. Não lembro qual foi os primeiros pedidos, porque o terceiro foi isso. Eu quero encontrar o amor da minha vida. Falei, gente, eu tô cansada, eu mereço já encontrar esse amor da minha vida que tá difícil, que eu só me decepciono. E coloquei esse objetivo na fita. Beleza. Aí fui pra minha viagem, né? Comecei a fazer meu mochilão, que eu tanto sonhava depois da experiência do intercâmbio. E fui, né? Achando que eu ia encontrar esse amor da vida em cada ponto que eu parava. Eu fantasiava, olhava pros atendentes, às vezes que eu achava gatinho, falando, será que é aqui? E ficava nessa ânsia de, meu Deus, eu tenho que achar esse homem, esse homem tem que me achar. E uma pressão em cima dessa fitinha, né? Então, quando eu cheguei no final da experiência da Índia, que eu me conectei comigo mesma, que eu me conectei com pessoas muito maduras, assim, que me deram outras perspectivas de questão de relacionamentos, porque eu tinha moldes, assim, disfuncionais, né? Os meus modelos não foram os melhores em casa. E ao meu redor também os modelos não eram bons. As pessoas que eu convivia também não tinham relacionamentos que eu queria pra mim. Então, de certa forma, eu me sentia um pouco, como pode dizer? É uma intoxicação, assim, sabe? De, nossa, relacionamento é uma coisa difícil. E eu achava que, de alguma forma, eu ia achar um relacionamento que ia ser perfeito, um cara perfeito, um amor perfeito. E, tipo, projetando muito que, nossa, não, vai ter a salvação aqui. Vai vir uma coisa mágica, né, do além. E aí, depois de muito trabalho, né, eu passei por 21 dias de curso de yoga, então que foi uma imersão muito profunda, foi muito difícil. Eu falo que foi lindo, mas foi difícil, não foi fácil estar lá sozinha, não foi fácil estar numa cultura onde eu não sabia ler uma placa, porque estava tudo em hindi, eu não sabia ler se não fosse o inglês, eu não sabia muito bem me expressar emocionalmente falando, porque eu não tinha contato com as pessoas de forma profunda, então as relações que eu tinha lá eram muito superficiais em termos de amizade. Me senti muito sozinha, me senti muito introspectiva e fiz acontecer muita coisa que era necessária pra, né, conseguir me manter, mas ainda assim tinha aquela coisa tipo de, nossa, tá difícil, sabe? Não é fácil segurar esse fardo aqui. E beleza, me abri pro processo, vivenciei várias curas e ainda tá reverberando isso. E quando eu tava indo embora da Índia, me despedindo, eu falei, nossa, eu sinto que realmente é o movimento certo que minha alma pediu, que era de voltar pra casa, né, pro Brasil. Eu tava, tipo, com insônia, assim, na van, tinha uma viagem muito longa pela frente. E aí eu tava, tipo, olhando, assim, pela janela, olhando, nem lembro se era lua cheia, que lua que era, mas eu tava muito conectada, assim, tipo, com a noite. E aí eu vi o meu pé, assim, com a fitinha, né, apoiada, e aquela fitinha, ela tava por um triz, assim, de romper. Eu falava, gente, que diacho, essa fitinha não rompe. Nunca que chega essa pessoa que eu tô esperando. E aí, naquele dia, realmente, eu tive aquele insight, tipo, que é muito clichê, mas, tipo, poxa, o amor da sua vida tá aqui com você o tempo todo, só que você não vê. Você projeta no outro, né? O amor da sua vida não é o outro, é você. Aí eu falei, nossa, gente, eu entendi. Só que sabe quando você já escutou isso de psicóloga, de consteladora, de amiga, de fulano, de ciclano? Você já escutou de todo mundo que você precisa se amar. Você já escutou de todo mundo que se você não se amar, seus relacionamentos não vão ser saudáveis, porque você vai esperar no outro e vai se decepcionar. Eu já sabia de cor e salteado, só que naquele momento, pra mim foi diferente porque eu senti de verdade que eu tinha essa missão comigo, que eu tinha esse dever comigo, não era o outro. Então eu entendi que na verdade é uma responsabilidade minha. Não tenho que transferir isso pro além, sabe? Tipo, as coisas vão se resolver e meu trabalho aqui, ó, é ficar com a cabecinha aqui, ó, pra cima esperando chegar. Então, ali foi uma virada de chave que por mais que pareça ser muito simples, pra mim teve o significado porque eu acho que toda mulher na sua trajetória pensa, poxa, não tô satisfeita comigo, não tô feliz, não tô, sabe? A gente chega num ponto que a gente fala, podia estar melhor. Só que o beabá a gente já sabe. Só que sentir é o negócio. Você ter essa responsabilidade, buscar construir uma relação boa consigo mesmo, é só você quem vai fazer. Pra mim, o que mudou em tudo foi eu me tornar amiga de mim mesma. E isso começou lá atrás, né? A partir de muitos processos. Então, essa é a primeira parte que eu queria compartilhar com vocês. Antes de eu falar um pouquinho sobre como que eu trouxe a questão da expressão em diversos âmbitos da minha vida como um potencial, como uma ferramenta que é essencial pra gente, né?
Então vamos lá. Bom, eu tenho que começar do começo, né? Porque antes de eu chegar na Índia, teve muita coisa assim que era incerta, que era confusa na minha vida, porque eu não me conhecia e acho que nenhum ser humano nasce se conhecendo, mas chega algum ponto que a gente fica insatisfeito, né? Tipo, porra, vai ser sempre isso aqui, essa palhaçada, né? Tipo, não tem uma outra saída. Então, a Tati de 2016, 2015, 2014 era uma Tati que vivia no mundo mais inconsciente da vida, no mundo muito mais rebelde. Eu saí de casa, eu tinha 18 anos, do interior de Santa Catarina, inclusive a Jaque, que tá aqui, a nossa outra amiga Jaque também, que está aqui nos assistindo, veio dessa mesma cidade, né? Uma cidade super pequena, interior, e a gente sabe que lá as condições de vida mesmo, elas são um pouco diferentes, mais limitadas do que quando a gente escolhe ir para lugares que proporcionam outros tipos de experiências, né? Como, por exemplo, uma faculdade mais alinhada com o que você busca. E eu, naquela época, eu sabia que eu queria fazer design interiores. Eu sempre gostei da parte de criatividade, né? A expressão, de alguma forma, sempre teve em mim. De querer dar vida às coisas, de querer trazer cor, de querer trazer formas, né? Para aquilo que eu enfim, achasse que fizesse sentido ou não, uma forma só de expressão. Eu, desde criança, sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de fazer coisas nesse sentido mais criativos, né? Então, eu já sabia que no ensino médio eu queria ir para Balneário Camboriú, fazer a faculdade de design interiores, que na época era a única faculdade, assim, que tinha, né, um bacharelado, enfim. É, e aí decidi ir pra lá. E fui com a cara e com a coragem, inclusive a Jaque, não a Jaque que apresentou, não, a Jaque amiga que está aqui como espectadora, são duas Jaques na minha vida, isso é muita abundância, né? Nós fomos morar juntas em Balneário. Então, essa primeira experiência lá, né, foi tipo aquele bonde, meu Deus, um monte de coisa que são novas, me conectando com uma faculdade que eu queria, consegui um emprego que não era na área, mas me proporcionava dinheiro para viver aquela vida de liberdade que eu sempre quis ser livre, sempre quis ser independente. De certa forma, eu quis fugir do caos que tinha em casa, porque a estrutura da minha família era caótica. Então, esse lugar de liberdade para mim, ele sempre foi muito assim, uau, uma chance de eu viver a minha história, né, e conseguir as coisas que eu sempre sonhei. Então, nesse processo de começo de vida de liberdade, de alinhar com o que eu estava querendo estudar, foi muito estimulante, foi muito incrível, né? Eu me descobri muito, realmente assim, interessada por design interiores. Porém, quando eu entrei na área, comecei a trabalhar de fato com projetos e tudo mais, eu fui começando a ver a realidade daquele ramo e me percebendo um pouco desconexa, assim, sabe? Tipo, tá, ok, legal, eu sou uma ótima projetista e eu posso me tornar uma ótima designer de interiores, mas eu não me sinto confortável aqui. Tipo, eu não tinha aquela gana de sair vendendo projetos como era exigido, né? Porque para eu me tornar uma boa designer, eu tinha que ser uma boa vendedora. E para ser uma boa vendedora, eu tinha que ter lábia, eu tinha que vender aquele produto como se fosse, sei lá, o melhor da minha alma, né? E eu não tinha isso. Eu era muito nova na época. Eu entrei na empresa, eu tinha 19 anos. Então, assim, é um ser que tá ali tentando se entender, né? E ao mesmo tempo fazendo diversas coisas e uma pressão enorme da empresa. Eu falei, gente, que é isso? Tipo, acho que eu não quero estar aqui. Eu não me sinto confortável em estar aqui, mas onde que eu vou estar também, se não é isso? Se eu não nasci pra morrer designer, o que que eu vou ser, né? Porque era essa a máxima na minha cabeça. Eu vou fazer uma faculdade, né? Ainda honrando coisas que o tradicionalismo prega, né? Eu vou fazer a faculdade, eu vou ficar no emprego, e eu vou envelhecer nesse emprego e eu vou me aposentar. É isso, né? Eu achava que eu ia fazer uma carreira como designer. Só que, enfim, eu fiquei quase 4 anos na empresa e 1 ano e meio na empresa, assim, desses 4 anos, 1 ano e meio eu sabia que eu não queria mais estar ali. E como eu tava finalizando a faculdade, eu já fui vendo que também eu tava perdendo esse gás na faculdade. Então, aquele momento da minha vida foi quando meu corpo ele começou já a me dar muitos sinais de que não tava tudo bem. De que eu tava vivendo uma vida que não era a que eu tava escolhendo, né? Eu tava aceitando o que tava acontecendo. Eu vou mostrar uma foto pra vocês, porque essa foto, ela é muito significativa, porque ela me faz lembrar como o meu corpo, ele sempre tá em contato, sempre tá mandando sinais, mas às vezes a gente
não quer escutar, né? A gente fala, não, é um processinho aí, a imunidade tá baixa. Mas no meu caso, quando eu vi, eu fiquei pasma, porque isso veio muito aqui na minha cabeça, né? Uma coisa no couro cabeludo, alopecia. Eu tive alopecia 3 vezes na minha vida. E as 3 vezes na minha vida, eu tava no fundo do poço. Essa primeira vez que eu tô contando pra vocês que eu descobri que eu tinha alopecia, eu já tinha umas 3 dessa na cabeça, assim, só que eu não sabia, porque meu cabelo é muito cheio. E eu lembro que eu tava com a minha amiga que morava comigo, não era a Jaque, era uma outra amiga, e ela falou, Tati, que é isso na sua cabeça? Eu, o quê? Tipo, ela mostrou assim, mostrou o espelho. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que a Tati daquela época nunca ia falar assim, ai, o que tá acontecendo no meu emocional? Tipo, não, é o anticoncepcional que eu tô tomando, ai, é hormônio, ai, não sei o quê. Tipo, eu fiquei tentando achar coisas, né, justificativas pra não olhar pra outras facetas minhas. Então, o que eu quero dizer é que a gente sempre tá com vários sinais na nossa vida de que não tá legal. O corpo deu o sinal pra mim. Eu, depois de mais ou menos uns 6 meses, o cabelo foi nascendo de novo. Eu deixei do mesmo jeito que tava, não olhei pra mim, continuei trabalhando num lugar que eu não gostava, continuei fazendo a faculdade sem querer fazer, continuei dando vários sims pra coisas que eu não me alimentava. Então, tipo, eu era uma pessoa que era extremamente festeira. Eu consumia droga, consumia álcool, consumia muitos tipos, tinha vários tipos de vícios. E não só em termos de coisas ilícitas, mas vícios no sentido de até mesmo a forma que eu utilizava, eu me conectava com o sexo, a forma que eu me conectava com a alimentação, diversas coisas que são básicas eram válvulas de escape que eu utilizava naquela época para não olhar para uma dor minha, para não olhar pra bosta que tava quente, sendo assim bem chula. Porque é isso, às vezes a gente tá num cocô, a gente tá numa bosta aqui, ó. Só que ela é quentinha, né, gente? Gente, é isso. E é isso, tipo, a gente se contenta porque é quente, porque é conhecido. Porque se eu sair um pouquinho desse vaso sanitário, tá frio. É isso, tô errada? Alguém se identifica com isso? Pode colocar no chat aqui, porque acho que a vida do ser humano passa por isso, né? Então, eu demorei um pouco pra perceber que era importante eu sair desse lugar. E como o meu corpo deu sinais, eu não escutei. Eu tive gastrite também nessa época. Nesse mesmo rolê eu tive gastrite e eu lembro que eu fui pro hospital, já fiquei internada, já deu vários BOs e mesmo assim eu insistia em não olhar para aquilo que tava me chateando. Eu já sabia o que era, só que eu não tinha coragem de fazer diferente. Além disso, eu fui me percebendo uma pessoa muito mais presa ao trabalho, sendo que a liberdade é uma coisa que sempre foi um valor inegociável pra mim. Só que eu não via uma possibilidade de fazer, sei lá, um negócio acontecer naquela época. Enfim, eu era muito insegura de mim mesma. Eu escutava no trabalho que eu não era boa com comunicação nem vendas. Tinha aqueles testes de perfil que era empresarial. E eu lembro que eu era colocado sempre no perfil que era bom pra ficar nos bastidores. E aquilo me deixava muito mal, porque dentro de mim eu sabia que tinha uma voz que queria gritar. Uma pessoa que queria ser vista, que queria ser reconhecida, que queria ser aplaudida. Eu trabalhava igual uma condenada naquela empresa. Eu não recebia nenhum elogio, nenhum muito obrigada, nenhum caraca, você se dedicou, uma bonificação. Me sentia desvalorizada de várias formas. No relacionamento, pior ainda. Me colocava em situações onde só recebia migalhas. Olhava pro meu pai e pra minha mãe? Não. Achava que eu não precisava de olhar pra pai e pra mãe nem aqui nem na China. Tipo, não, eu dou conta de tudo sozinha. Então a vida tava uma bagunça. Uma bagunça insana. E aí, chegou num ponto de que eu tinha que me formar na faculdade, porque, aliás, afinal de contas, o meu diploma ia dar essa certificação no meu trabalho de que agora eu sou designer na carteira. Apesar de desenvolver funções de designer, eu era considerada projetista. Então, olha o quanto a gente vai buscando validações externas para você se sentir um pouquinho mais vista ou reconhecida no trabalho ou em alguma área da sua vida, sabe? Às vezes a gente faz isso na família, às vezes a gente faz isso no relacionamento. E ali eu buscava insanamente, né, pelo reconhecimento profissional, porque era o que eu tava vivendo, eu colocava no centro de tudo, né? E aí
Chegando no final da minha faculdade, quando eu fiz o TCC nas coxas, né, pra não dizer que eu não me dediquei no meu TCC, eu já não gostava mais da faculdade. Paguei uma pessoa pra fazer trabalho tal, paguei outra pessoa pra fazer trabalho tal. Será que deu certo? Será que houve uma comunicação? Não houve, né? Foi horrível. Reprovei no meu TCC. Aconteceu que eu tive um grande chacoalhão da vida, assim, filha, né? Vamos acordar pra vida. Esse não aqui é pra você olhar pra outras possibilidades, pra você olhar pra si, pra você olhar pra esse não que você já deu e tá na sua cara, só que você não assume. Então foi isso que eu fiz, né? Depois de chorar rios por uma semana, que eu tinha reprovado no meu TCC, porque foi um choque de identidade, tipo, agora eu não sou mais essa pessoa que eu achava que eu ia me tornar. Falei pra minha chefe na época, né, minha ex-chefe, falei, olha, Sabrina, eu não sinto de continuar fazendo a faculdade, eu reprovei. Ela foi assistir minha banca, inclusive, olha que forte que foi, porque eu lembro que eu colocava ela na posição de mãe na época, eu depositava esse lugar de nutriente, de nutrição da alma mesmo na empresa, então eu transferi a Tati criança estava na empresa olhando pra Sabrina como a mãe dela, então, tipo, eu queria dar orgulho pra Sabrina. Né? Então, foi muito difícil pra mim falar pra ela que eu não queria mais continuar na faculdade e que eu queria continuar na loja, porém eu precisava de um tempo pra minha cabeça. E ela super foi compreensiva, aquariana, gente boa que é. Me deu esse espaço e eu fiquei mais tranquila. Eu falei, ok, agora eu tenho que pensar no que eu vou fazer da minha vida. E foi no momento que eu tive uma grande reflexão comigo, de ok, não tá legal aqui no design, eu não sei pra onde eu vou, mas eu sei que eu preciso fazer algo por mim. E foi nesse momento que eu decidi fazer o investimento no intercâmbio. E o intercâmbio não é algo barato, né? É algo assim que demanda bastante energia de investimento e tudo mais. Comecei a fazer minhas pesquisas, pensei, eu vou pra Austrália, eu vou pra Califórnia. Meu bolso não tinha como ir pra esses lugares, né, gente? Era designer, a gente não ganhava um dinheiro. Eu falei, ok, o lugar que eu consigo ir é a Irlanda, né? Nada de praia, nada de calor. Dá muito atrativo, né? Pra alguém que gosta de praia, a Irlanda era o terror. Eu falei, mas ok, né? Onde meu bolso consegue me levar. Fechei o intercâmbio pra Irlanda. E aí eu tinha que pagar ele em um ano. Então, nesse um ano que eu ia ficar na empresa ainda para conseguir pagar, né? Eu voltei a morar com os meus pais, dei um passinho para trás, né? E comecei a ter essa meta de me desenvolver em outras áreas, porque é uma coisa que eu vi esses dias e fez muito sentido. Assim, eu falei, nossa, real. Para você buscar ferramentas de autodesenvolvimento, é importante que você esteja buscando ferramentas de autoconhecimento também. Porque não adianta você se autodesenvolver, ser uma boa psicóloga, ser uma boa, sei lá, designer, mas você, em termos de conhecimento emocional, estruturas mentais ou familiares e tudo mais, você não sabe, não dá atenção pra isso, que também é uma boa base pra você ir pra vida, né? Enfim, tipo, é uma coisa integral que precisa caminhar junto com a parte de desenvolvimento pra você servir a sociedade, né? Então, foi o que eu comecei a fazer. Eu lembro que eu comecei a investir em ferramentas de autoconhecimento e a primeira delas foi, na verdade, o mapa astral. Só que eu cheguei no mapa astral depois de eu ter escutado muitas pessoas no YouTube, porque como eu ficava o dia inteiro no computador, sentada numa sala, eu podia ficar escutando 8 horas do meu dia qualquer coisa. Podia ficar escutando música que não agrega nada, né? Às vezes é bom pra gente conseguir, né, transmutar, beber, blá, blá, mas 8 horas é muito tempo pra você ficar escutando só música. Então eu comecei a colocar podcasts, comecei a colocar YouTube na época, não era nem podcast, era YouTube de Flávia Melissa, que é uma psicóloga incrível, que eu adoro muito, e me identifiquei sempre com a linguagem dela. E ela trazia muito esse lugar da gente buscar entender as nossas qualidades, buscar entender os nossos hobbies, os nossos talentos, com perguntas muito simples, né? Então foi nesse processo que eu fui começando a olhar para uma outra Tati, porque eu achava que a Tati, que era até então ali formada, né? Era absoluta, que ela não tinha outras possibilidades de manifestar coisas na vida, seja um trabalho, seja no relacionamento, seja na família. Então eu comecei a entender a importância de eu me compreender primeiramente. Para você se desenvolver na vida profissional ou nos seus próprios relacionamentos, você vai ter que buscar o autoconhecimento, isso é fato. Então eu comecei pelo mapa astral. Eu lembro que
eu comecei a pesquisar algumas coisas que me falaram que, nossa, o mapa astral, ele é o seu guia aqui na Terra, sem ele você não consegue compreender as coisas de uma forma ampla. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Comecei a pesquisar, e aí deu aquela vontade de fazer uma consulta com uma astróloga. Fiz essa consulta com a astróloga e sabe aquele momento assim que você escuta a pessoa falar muito sobre todas as coisas que você pensa, que você sente por anos na sua vida, mas você não conseguia formular, o que você achava que tipo era coisa da sua cabeça, tipo, besteira, sabe? Bobagem. Isso aqui é só uma fantasia minha. Isso é coisa de criança. Isso aqui não tem valor, tipo, não dá dinheiro. E a gente não olha para esses aspectos da nossa alma, ou do nosso ser. E foi tipo um choque, assim, mas no bom sentido, porque eu tava muito perdida. E não que o mapa astral ele falou o quê, mas ele me trouxe o como, sabe? Eu lembro que eu tive uma conversa com uma amiga uma vez, isso lá atrás, quando eu tava muito perdida. Ela falou assim, Tati, como você se imagina daqui 10 anos no seu trabalho? Eu falei, putz, amiga, não sei, eu não me vejo no design, mas eu me vejo trabalhando com muitas pessoas e trabalhando com comunicação de alguma forma, ajudando através da comunicação. E olha que eu escutava no meu trabalho que eu não era uma boa comunicadora, que eu era tímida, que eu era retraída, que eu tinha muito que melhorar na forma que eu lidava com as pessoas. Então, assim, eu escutava muitas reprovações, assim, muitas coisas que eu tinha que melhorar. Mas acontece que eu não estava no lugar certo, não era onde eu queria estar. Tipo, eu achava que sim, mas não era o lugar que eu me sentia confortável ou que ia de acordo com o meu propósito e os meus ideais. Então, escutar de uma outra astróloga falando, já pensou em trabalhar com comunicação? Já pensou em trabalhar ensinando, né? Você, como uma boa sagitariana, deve ter uma facilidade em aprender a ensinar. Eu falei, caraca, minha mãe sempre falou que o meu brinquedo preferido na minha infância era uma lousa que eu tinha lá para dar aula para os meus bonecos, que eu falava que eu queria ser professora quando eu crescesse. Então, olha quantas coisas tem na nossa história que dão pistas do que a gente expressa e que a gente fala, era uma coisa de criança, ou era uma coisinha assim que, sabe, irrelevante. E a gente vai não validando tudo isso. Então, pra mim foi muito importante essa validação, né, externa, primeiramente, de eu escutar de alguém que não me conhecia, nunca me viu na vida, falar várias coisas que eu falei, meu Deus do céu, agora faz todo sentido. E eu validar isso também, porque quando eu escutei de outra pessoa, eu falei, nossa, eu não tô louca. Realmente isso faz parte de mim, faz parte do meu script, digamos que assim, né? E colocar a mão na massa foi o que me fez realmente ter esse gás pra correr atrás dos meus sonhos. E o que eu ia falar? Tinha mais uma coisinha que eu ia falar que conectava com isso. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Lembrei. Não foi simples, né? A gente olhar para o mapa astral com tipo, trabalha com isso, trabalha com aquilo, desenvolve isso. Não é assim tão simples, né? Tinha um pontinho no mapa que não é gostoso de ver. Quando vocês forem pegar o mapa astral de vocês vão olhar coisas muito boas, mas vocês vão olhar coisas que são bem desafiadoras também, né? Porque são os seus aprendizados. E o que ela me trouxe consciência foi, Tati, enquanto você não olhar para baixo do mapa, porque o mapa é um círculo, né? Uma roda. Embaixo tem as nossas raízes, família, e em cima tem os nossos frutos, aquilo que a gente entrega para o mundo através do nosso trabalho e da nossa expressão. Então ela falou assim: enquanto você não resolver esses negocinhos que estão aqui embaixo, que você já trouxe, que foi uma confirmação, né? Ela falou assim: como que é essa relação com a sua mãe, com seu pai, isso, aquilo, ela foi, né, vasculhando e integrando essa análise ali em relação a esse contexto que eu trouxe para ela. Ela falou assim: olha, enquanto você não integrar isso aqui, a sua árvore não vai estar forte o suficiente para ela entregar esses frutos. Então, foi algo muito importante, foi um start que eu nunca tive na minha vida de olhar para essa relação bagunçada que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, né? Então, como eu falei, eu saí de casa querendo fugir de casa, fugir do conflito, fugir dessa dinâmica que eu vivi, que eu cresci, que era caótica. Então, quando eu fui viver a minha vida sozinha entre aspas, né? Eu meio que não pegava essa força deles também. Tipo, eu achava que eu tinha que dar conta sozinha, que tipo assim, ok, né? Eles não são ninguém. Tipo, meio que, sabe, descredibilizando mesmo essa força que vem antes de mim. Então, foi um processo muito bonito, assim, de eu começar a perceber que sim, é importante olhar para essa minha base. O que a Jaque trouxe antes, assim, gente, é uma aula que a gente deveria escutar uma vez por semana. A gente deveria praticar essas coisas que ela trouxe uma vez
a cada 2 dias de olhar e falar, ok, vamos fazer esse movimento aqui, porque isso dá força. E é chato, mas a gente precisa fazer, né? É chato. Mas é necessário, né? Então a gente aprende que a vida adulta é isso. A gente não vai fazer tudo o que a gente quer, mas a gente tem que fazer o que a gente precisa para as coisas acontecerem. Então essa foi a minha base, assim, né? No começo de tudo, antes de eu sair da empresa, antes de eu migrar pro que eu tô. Hoje eu sou mentora de astrólogas, eu não comecei minha fala me trazendo o que eu sou profissionalmente, porque eu não acredito que a gente seja o que a gente faz, né? A gente não é o que a gente faz no sentido profissional, a gente é muito mais, a gente tem muitas facetas para integrar, para experimentar e para expressar nessa vida, né? A parte profissional é uma delas, mas o profissional ele é uma faceta importantíssima porque ele contribui muito com a nossa autorrealização e a nossa sensação de até mesmo bem-estar. Tem um livro chamado Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu trouxe um trecho que é muito incrível, que a princípio a gente pensa tudo sobre amor, então vai falar de relacionamentos, mas não. Tem uma parte que é só sobre o profissional, como que isso impacta na nossa autoestima, como que isso impacta no nosso senso de autorrealização. E ela colocou aqui, ó, que quando trabalhamos com amor, a gente renova o nosso espírito. E os indivíduos que podem ser economicamente autossuficientes, fazendo o que amam, eles são abençoados. Suas experiências servem como um farol para todos, mostrando as maneiras como o modo correto é capaz de fortalecer o amor próprio, garantindo a paz e o contentamento na vida que levamos para além do trabalho. Então, é muito sobre isso. Quando você vai perdendo a conexão de uma parte do que ocupa muito tempo da sua vida, que pra gente é o trabalho, querendo ou não, né? Principalmente quando a gente tá no mundo que às vezes é corporativo, que exige que a gente esteja naquele local, isso ocupa a maior parte da nossa semana, do nosso dia, da nossa vida. Então, se eu não estou conectada, se eu não estou feliz, por que eu vou ficar aceitando essa condição de viver num ponto medíocre, né? Num ponto mais ou menos? Se isso não faz parte do que é importante para você, aí é ok. Aí é uma coisa que massa. Não vai ser relevante de você mexer nisso aqui, porque tem pessoas que realmente gostam de ter essa segurança financeira lá no final do mês, fazer uma coisa que ela não se conecta tanto, mas ela vai suprir de outras formas, tem outras maneiras ela nutrir a vida dela e tá tudo bem. O que importa aqui é você perceber como que isso na sua vida, como que as coisas que você faz isso impacta realmente na tua autoestima, no teu senso de se sentir valorizada, respeitada, amada, nutrida. Porque eu, enquanto estava na empresa, no começo foi lindo, porque era novo, mas caí naquele ponto de estagnação de que, ok, eu achava que era massa, gostava, mas aí, tipo, como é que eu faço para sair disso aqui? Me conhecendo, entendendo quais eram as outras coisas que a Tati gostava de fazer. Então, é até algo que eu vou trabalhar com vocês. Eu não vou trazer hoje atividades, mas eu vou trazer nesses 21 dias quais foram as ferramentas e as formas que eu acessei de uma maneira muito assim simples. As minhas habilidades, os meus talentos, as minhas qualidades, né? Porque é muito mais fácil a gente olhar para as coisas que a gente tem medo, que a gente tem insegurança, que a gente não faz porque isso, porque aquilo, do que a gente falar, ok, isso aqui é uma coisa que eu sempre quis fazer, isso é uma coisa que eu tenho de bom, isso aqui é uma coisa que não tá bom, mas eu posso desenvolver, eu posso melhorar, né? Então é importante a gente ter esses diálogos com a gente mesma, pra gente perceber quais são as expressões que a gente quer ter no nosso dia a dia. Né? Então, nesse processo de 1 ano antes do intercâmbio, eu me dediquei a estudar astrologia. Eu encontrei na astrologia um veículo para minha expressão, porque eu não tinha nenhum hobby até então. Aí eu comecei a fazer aula de yoga semanalmente, comecei a fazer experimentos de meditação, participar da meditação que tinha da lua cheia na época, que era do Arte de Viver. É uma meditação coletiva mundial que tem quase todos os lugares, assim, que a gente for pesquisar, vai ter alguma egrégora. E comecei a querer entender um pouquinho mais sobre esses lugares que as pessoas que eu admirava, como Flávia Melissa, Paula Abreu, falavam. Vai através desse caminho de dentro para você encontrar algo fora que te agregue, né? Então,
eu comecei a buscar essas ferramentas. E por mais que eu não entendesse nada, de certa forma foi importante, porque nem tudo eu me conectei, mas eu consegui fazer um filtro do que eu queria e do que eu não queria, do que fazia sentido e do que não fazia sentido. E nesse caminho me conectei de uma forma muito grande com o yoga e com a astrologia, né? Foram duas coisas que seguiram comigo e ainda seguem comigo até hoje. Então, a astrologia, ela veio como um hobby, naquele momento que eu tava tentando entender o que eu queria fazer da minha vida, né? Eu lembro que era quase final de ano, assim, quando eu fiz o fechamento do intercâmbio, eu fechei no final do ano de 2016. E eu fui pra Irlanda só em 2018. Então eu tive desse finalzinho ali no começo de 2017 até início de 2018 só pra olhar pra mim, né? Então foi esse processo assim de experimentação que foi muito importante, né? Apesar de eu não saber para onde eu queria caminhar, eu compreendi que o design interiores ele ia continuar como um auxílio para eu conseguir pagar o intercâmbio, que era uma parte do meu plano de mudança, e pagar parte das coisas que eu tava querendo ter acesso, que era fazer uma aula de yoga, fazer um curso, comprar um livro, fazer coisas necessárias. Então, nem sempre a gente vai poder sair de um emprego já indo para o lugar que a gente acha que vai ser a salvação, porque não vai ser tão simples assim. Às vezes você precisa entender que o seu emprego atual ele é uma ferramenta ainda importante para você conseguir achar novos meios, né? Ele vai te proporcionar o dinheiro para você conseguir facilitar outras coisas na sua vida que vão te levar para um outro caminho que você mesma pode construir. Então, é por isso que as coisas acontecem na nossa vida de uma forma que é gradativa. Não é as rupturas, os choques, eles podem até ser assim de uma hora para outra. Mas como você vai construindo a partir dali, você vai construindo, você vai, né, colocando tijolo após tijolo. Então, no meio desse hobby que eu encontrei astrológico, né, que eu achei que era só um hobby, começou vinha essa vontade de eu compartilhar com pessoas aquilo que eu tava aprendendo. Foi aí que comecei a analisar mapa astral por hobby, por gostar. Eu via como passava noites, às vezes, estudando uma coisa que não tinha nada a ver com a paçoca que eu fazia no meu dia a dia, que era design interiores, né? E isso me proporcionava um prazer enorme. Eu falava, meu Deus, eu lia naquelas perguntinhas que a Flávia Melissa trouxe, né? Que aquilo que você passava muito tempo fazendo sem perceber a hora rodando, tinha muito. Dizia muito sobre os seus potenciais, dizia muito sobre as coisas que você tem jeito, que você pode investir, e até mesmo tornar um trabalho, ou tornar um hobby que às vezes vai te proporcionar experiências diferentes, enfim, que vai te nutrir de alguma forma. Eu falei, nossa, interessante. Eu comecei a olhar para isso e falei, realmente, a comunicação ela tá aqui, a vontade de ensinar ela tá aqui. E quando eu comecei a ler o mapa das pessoas que estavam ao meu redor, eu tinha uma validação que eu nunca tive no design interiores, que era tipo, Tati, meu Deus, que incrível! Isso mudou a minha vida, isso mudou a forma que eu olhei pra tal coisa, não sei o que, agora eu tô buscando fazer isso e aquilo, e eu via que, tipo, isso agregava um pouquinho na caminhada do outro. Não que eu gerei uma transformação, mas que eu dei um empurrãozinho que, naquele momento, tipo, eu tava recebendo vários empurrões de várias pessoas, né, que eu me conectei em termos de terapia, de estudos, conhecimentos, e eu queria passar isso adiante de alguma forma também. Então, isso fazia muito sentido pra mim. E foi aí que eu comecei a ver que realmente tinha gente que vivia de astrologia, assim como a astróloga que me atendeu. Eu seguia ela no Instagram, via ela fazendo, né, os movimentos dela. Eu falei, cara, por que não? Isso não pode ser também a minha forma de ganhar dinheiro, de fazer a minha vida. Só que aí vem um monte de voz e caraminho lá na cabeça, né? Tipo, quem é você na fila do pão? Não, mas você vai deixar toda uma imagem de design interiores pra você ir pra um lugar astróloga, loucona, tipo, que você tá achando que vai fazer agora, né? E ficou por um tempo, assim, tipo, meio que cozinhando essa ideia e fazendo por hobby, fazendo por hobby, fazendo por hobby, até que chegou a fase de eu ir pra Irlanda, de fato, né? Então foi o momento que, antes de ir pra Irlanda, eu fiz a minha primeira viagem sozinha internacional, que foi pro Machu Picchu, foi a realização de um sonho também. Foi as minhas férias, as minhas últimas férias remuneradas que eu tive da empresa. Eu falei, não, vou fazer uma coisa com esse dinheiro. Eu fiz uma viagem pro Peru. E aí nessa viagem eu lembro que eu pensei muito que eu tava voltando na época de final de ano, quase ano novo, né? Era Natal, ano novo. Eu falei, cara, eu tô voltando, o ano vai virar. E o que eu tô escolhendo pra minha vida? E aí foi naquele momento que eu lembro que eu olhei assim pro Machu Picchu e falei, nossa, eu não quero mais ser essa pessoa que eu finjo ser na empresa ou na sociedade. Eu quero ser uma pessoa que
seja eu mesma, assim, que eu tenha essa liberdade de expressar o que eu quero, né? Então foi esse grito de eu quero colocar o que eu realmente sou pra vida e não ter vergonha disso, não ter, tipo, mais amarra, sabe? E voltei pra Balneário pensando muito que eu queria começar a cobrar os atendimentos de mapa astral e queria me profissionalizar, queria realmente tornar a astrologia o meu negócio. E aí eu fui para Irlanda, né, fazer meu intercâmbio. E ali foi um processo muito interessante também, porque eu não imaginava o que me esperava lá, mas foi melhor do que eu imaginava, assim, sabe? Porque quando você vai para um lugar que é totalmente diferente, né? Dentro do seu país já é um choque grande, porque, né, você às vezes não tem sua família tão acessível, você não tem recursos que às vezes você está acostumada na sua zona ali que você já conhece. E você ir para um outro país onde você não fala inglês, onde você. Eu não falava inglês na época, né? Eu conseguia só ler. Não falava inglês. Eu tava, tipo assim, meio desorientada, né? Não sabia como que eu ia conseguir um trabalho lá dentro do meio deles, como que eu ia me posicionar como astróloga, como que eu ia fazer amizade, como que eu ia fazer diversas coisas. Foi tipo um bug na minha cabeça. Porém, é uma coisa que foi muito interessante de eu perceber o quanto um ambiente que você considera desfavorável em vários sentidos pode ser o mais favorável para você criar possibilidades. Então foi ali que eu comecei a ver que se eu quisesse começar a ser astróloga, a construir um novo caminho, né, profissional, que era o meu foco, porque eu pensei, eu quero ter liberdade, eu quero ter autonomia, eu quero trabalhar com tesão. Porém, nesse ambiente aqui que eu estou, eu sei que eu vou ter que entrar na regra deles para eu conseguir viver como estudante, porque essa era a minha condição. Eu tinha que trabalhar e tinha que estudar. Então, eu sabia que eu não ia ter tempo para ser só isso, né? Então, ok, abracei isso, né, de ter que trabalhar em outras coisas, mas eu coloquei como foco que eu ia me desenvolver como astróloga profissional. Só que para eu fazer isso, eu cheguei lá e falei assim: ninguém me conhece. O que eu poderia fazer? Ninguém me conhece, vou trabalhar aqui igual todo mundo faz e é isso. Só que eu olhei e falei: ninguém me conhece e todo mundo pode me conhecer. Foi isso que eu pensei. Peguei os meus cartõezinhos que eu não tinha na época, eu produzi no Canva uma artezinha bem, assim, bem simples mesmo. Coloquei Tatiana Kessler Astrologia, que é o nome da minha empresa atualmente, né? Eu vesti o meu nome como o nome da minha empresa desde aquela época, só que eu não tinha essa força que eu tenho hoje de falar, essa é minha empresa. Ela nasceu lá. Só que eu não sabia que ela estava nascendo. Eu não sabia da proporção disso na minha vida, né? Então foi ali que eu comecei a ter comigo sempre uns flyerzinhos que eu produzi, fiz no papel sulfite. Se eu fosse pensar hoje, a Tatiana, com 6 anos de experiência, já que passou por muitas coisas nesse sentido, eu ia falar, cara, você não vai fazer isso, né? Você não vai ser louca de imprimir numa folha sulfite, cortar com a régua e entregar pro fulano e ciclano que você nunca viu na vida. Foi o que eu fiz. Porque eu queria ser vista, porque eu queria me posicionar como uma profissional que fosse reconhecida pelo que ela faz. Independente da apresentação que eu tinha, que não era perfeita, eu tinha feito o curso fazia o quê? Uns 5 meses. Eu tinha a experiência de mapa astral? Não tinha. Mas eu queria que as pessoas me procurassem para eu treinar, para eu me desenvolver. Só que eu tinha, claro que eu tinha muitas travas, tinha muitas inseguranças. Eu falo disso de um lugar hoje assim com propriedade, mas eu me tremia na base. Eu não conseguia fazer um atendimento com uma pessoa na minha frente, eu não conseguia ter essa desenvoltura que eu tenho hoje com a comunicação. Porém, nos bastidores eu fazia, eu entregava e depois eu tinha uma comunicação. Então eu achei artifícios de eu fazer acontecer, apesar de não ser da forma que eu gostaria na época. Então ali eu aprendi muito sobre que não precisa estar perfeito para você começar a fazer o que você realmente quer. Não tem um horário, um momento, não tem um lugar, não tem um ambiente correto para você começar a fazer o que você sente que tem que fazer. Não tem momento ideal para você começar a brilhar, a não ser aquele que você decide começar a brilhar. Então, foi um aprendizado assim muito, muito, muito forte na minha vida. E dentro disso tudo, eu tinha muito essa conexão com o Brasil. Quando eu fui para Irlanda, eu tive um choque muito grande de cultura e também de clima. Eu não me adaptei fácil. Eu detesto frio, detesto chuva, detesto dia nublado e Irlanda é tudo isso, né? Então, para mim foi muito difícil, porque eu fechei 8 meses, eu não tinha como sair de lá correndo, falando assim, não quero mais, vou voltar pra minha mãe e pro meu pai. Tipo, não, vai ficar aqui sim.
E aí, só que no que eu me agarrei? No meu trabalho, né? No que eu queria desenvolver como astróloga, porque era a minha chama de prazer. Por mais que eu tinha dificuldades com o trabalho, com a escola, com o inglês, com diversas coisas e com o ambiente, ainda assim eu tinha um ponto de prazer que era a astrologia, né? Que era esse lugar de, nossa, ajudar as pessoas de uma outra forma, porque eu não tava feliz sendo garçonete ou limpando vaso, limpando restaurante, coisas que eu tinha que fazer para ter meu sustento na época. Comecei a trabalhar como astróloga, mas cobrava 20 euros a minha leitura, que durava umas 2 horas e meia, às vezes 3, às vezes 4, quanto que eu ficava na frente do computador fazendo anotações, depois entregar e produzir. Então, no começo, claro que eu precisei me submeter a várias coisas, porque eu queria experiência, porque eu queria me desenvolver, porque eu queria me sentir boa naquilo algum dia, mas eu não ia conseguir se eu não fizesse. Então eu precisei que pessoas me dessem essa oportunidade ou oferecendo um pouco menos, mas porque eu queria me colocar como aprendiz. Então, se você tem dentro de você também algo que você queira começar, por que não agora? E por que não aprender junto desse processo? Por que você tem que estar perfeita para começar alguma coisa? Por que você não pode falar que você também está nesse processo e que você ia ser muito importante para você essa ajuda, essa validação do outro? Né? Você cobrando um valor mais acessível, um valor simbólico, ou uma troca, né? Tipo, olha, eu quero um feedback seu, você pode me dar um feedback em relação a isso? Gente, é para isso que a gente tá aqui, para aprender, né? Então a gente vai se desenvolvendo à medida que a gente vai se experimentando. Então foi esse o processo. E eu tinha esses 8 meses, né? Esses 8 meses fechados, e depois disso, na minha cabeça, eu voltaria pro Brasil. Eu voltaria para minha realidade, onde seria tudo lindo de novo, né? Só que não. Só que não. Eu briguei muito com o meu racional lá, né? Porque a Irlanda, ela também é um lugar muito potente do feminino. E isso eu me dei conta muito tempo depois. Não foi à toa que depois fui parar na Índia, né? Que também é um lugar muito feminino. Na Irlanda eu briguei com esse feminino. Briguei muito comigo. Briguei muito com tudo que estava ao meu redor. Na Índia eu já tava mais, ok, eu preciso disso, né? Só que eu briguei muito lá na Irlanda com esse processo, e isso me levou para um ponto de, ok, eu tenho que tomar uma decisão muito importante na minha vida, que era ou eu fico na Irlanda ou eu vou embora, né? E de certa forma me passou essa dúvida porque alguma coisa me dizia que eu tinha que ficar lá, que não tinha terminado os meus aprendizados, que não tinha terminado o meu ciclo. E aí eu lembro que eu tava para comprar a passagem pro Brasil. Eu lembro que minha mãe me deu o cartão dela de crédito na época, porque a passagem era uma paulada. As mães salvando o rolê, né? Aí eu fui comprar e eu não consegui comprar. Falei, cara, tem alguma coisa que não me deixa comprar. Falei, beleza, vou deixar aqui o cartão, amanhã eu venho e faço a compra. E aí eu lembro que era aniversário de uma amiga minha em casa, assim, a gente tava conversando. E aí uma outra amiga falou assim: Ah, de quem que é o próximo aniversário? Aí ela falou assim, da Tati, só que ela não vai estar aqui, vai estar no Brasil já. Deu, tipo, não, vou estar aqui. Tipo, deu, nossa, gente, eu falei que eu vou estar aqui. Tipo, uma coisa, o meu corpo, e tipo, eu já falei, não, eu vou estar aqui. Falei, gente, tem alguma coisa muito louca acontecendo, porque minha cabeça tinha certeza do que ela ia fazer, comprar passagem e voltar pro Brasil. Mas o meu corpo, ele falava, não, você tem que ficar aqui. Aí eu, teimosa que sou, fui fazer o quê? Tirar um tarô, né? Falei, não, o tarô vai me responder. Alguém tem que me dar uma resposta. E aí foi quando eu conheci uma amiga muito querida, inclusive, não sei se vocês seguem, mas se não, é Magia da Fefa, Fernanda Holanda. Ela é incrível e nas cartas apresentou realmente esse caminho, assim, de voltar para o Brasil ia ser algo muito. Eu voltar para aquele mesmo lugarzinho para eu lidar com as mesmas coisas que eu quis negar, e ali na Irlanda eu tava tendo uma oportunidade de amadurecer e evoluir coisas que eram muito do meu caminho. Era o que eu precisava viver, era aquilo. Por mais que difícil fosse, eu tinha que estar naquele lugar porque estava no meu caminho me desenvolver naquelas condições. E aí eu chorei. Nossa, chorei porque eu não queria. Eu falei, não, eu quero voltar. E era a resposta que eu não queria ouvir. Mas eu confiei. Eu confiei que aquilo era o que eu precisava. E fui integrar, fiquei uma semana integrando aquela resposta e aceitando, porque eu acho que quando você recebe, assim, de novo uma validação do externo, quando é bom, fala, opa, só vem, mas quando você não espera aquilo, né, você quer ouvir o contrário, você tem que aceitar, você tem que trabalhar e falar, ok, não é o que eu queria, mas é o que eu preciso, eu confiei nessa força, e fui. E como eu tinha só o dinheiro para 8 meses do meu intercâmbio,
ele acabou, porque eu fazia só um empreguinho aqui, um empreguinho ali, uns biquinhos, tipo, eu não tinha essa gana de fazer muito dinheiro porque eu queria aproveitar a experiência. Eu achava que eu ia voltar logo pro Brasil, então eu não juntei dinheiro suficiente para eu renovar meu intercâmbio. E foi aí que eu falei, caraca, agora eu vou ter que trabalhar pra caramba pra conseguir fazer o dinheiro. E na época eu não era ainda uma astróloga autônoma, eu era astróloga ainda por hobby, né? Tipo assim, que fazia aqui um trabalhinho picado, que não ganhava rios de dinheiro com aquilo. Então eu falei, ok, vou agarrar vários empregos. E agarrei 3 empregos ao mesmo tempo, porque eu tava de férias naquela época. Eu tinha 2 meses na Irlanda pra fazer dinheiro da minha renovação. E aí eu trabalhava de dia, de tarde e de noite. Dia, de tarde e de noite. E não tinha tempo pra astrologia. Foi nesse momento de 2 meses que eu entrei num limbo, no pior limbo da minha vida, que foi onde eu perdi totalmente o tesão de viver, onde eu perdi o sentido de viver, onde eu não sabia por que eu tava viva, onde eu acordava chorando, ia pro trabalho chorando, saía do trabalho chorando, porque, tipo, eu não tava contente, eu tava infeliz demais. E meu corpo lá, ele tava com pelo menos 10 quilos a mais, e o meu rosto tava empipocado de espinha. Meu rosto tava, tipo, mostrando o tamanho da insatisfação que eu tava vivendo. Então aqui eu separei algumas outras fotos pra mostrar pra vocês, né, que aqui era a minha vida, né, bem feliz. Bem carinha de feliz no trabalho, né, só que não. Eu aqui limpando as coisas dos outros. E o meu rosto aqui, né, olha a cara de felicidade da pessoa. Essa era eu, super infeliz com a vida, super acabada, insatisfeita, drenada, fazendo coisas que não era nada a ver comigo, né? Tipo, achando que essa era a vida que eu tinha que seguir. Por quê? Eu me sentia culpada quando eu pensava, como que eu vou ganhar dinheiro com uma coisa que eu tenho prazer na minha vida, sendo que todo mundo tá aqui se lascando na Irlanda de trabalhar, fazendo um rio de dinheiro e vivendo assim que nem zumbi. Como que eu não vou viver igual? Né? Olha o quanto a gente se coloca em situações de, poxa, eu não posso estar aqui, eu não mereço estar aqui. Não é que você está aqui, é que você escolheu um caminho diferente. Você escolheu um caminho autêntico. Você escolheu o seu caminho. Você não precisa escolher o caminho de todo mundo, né? Então, assim, você não tem que seguir. Você pode escolher os seus caminhos. Então, ali foi mais uma vez esse lugar de caraca, eu me distanciei de tudo que eu achava que fazia sentido, porque eu tinha que me enquadrar nisso, eu tinha que conseguir o dinheiro, mas tô infeliz e tô lascada. Tipo, ok. Eu falei, eu vou pagar a minha renovação e vou sair de pelo menos 2 desses empregos que estavam me tirando totalmente o tempo que eu não conseguia me dedicar em mais nada na minha vida. E foi o que eu fiz. Eu passei por um processo de catarse muito grande. Tive também alopecia nessa época, não foi tão forte, mas tive. Então o corpo, né, dando essas pistas de novo de que tá tudo ruim. E aí eu falei, ok, agora eu vou me conectar de novo com a astrologia, vou fazer um passo de cada vez. E aí eu falei, não, tem um movimento dentro de mim que sempre quis se realizar e que agora é a hora. Não importa se eu tô pronta, se eu não tô, eu vou fazer meu primeiro evento acontecer. Porque eu sempre tive o sonho de trabalhar com muitas pessoas, né? Tipo, de eu estar dando palestras, ou estar dando cursos, dando aula. Esse é o lugar que eu já tinha na minha mente, só que eu não sabia como. E a astrologia apareceu como essa ferramenta para ajudar realizar esse como, né? E era a minha válvula de expressão na época, de expressar o que eu acreditava, expressar o que eu achava que poderia ser benéfico para o mundo. Então eu decidi fazer, né, o meu primeiro workshop. Lembro que eu não tinha clientela muito forte na época que eu comecei a fazer. Eu peguei vários flyers do meu evento, fui pra balada e comecei a distribuir para as pessoas na fila da balada. Olha, vai ter um evento assim, vai ter um evento assado, não sei o que, a sagitariana, né? Onde eu vou conhecer mais pessoas na balada. Eu falei, ok, vamos ver se tem alguém que se interessa por esse meu evento. E fui com a cara e com a coragem e comecei a fazer essa prospecção de pessoas que pudessem ter interesse no meu trabalho e consegui 11 mulheres para esse evento. Né? Eu até separei algumas fotinhas para vocês verem que tudo isso, gente, que a gente tem dentro da gente é possível de realizar e, tipo, você não precisa de, sei lá, ter 10 mil seguidores, de ter 10 mil anos de experiência. Olha esse grupo lindo aqui, são pessoas que eu tenho conexão até hoje. Que até hoje voltam para fazer atendimento, até hoje voltam para saber como eu tô, que formam uma egrégora linda, sabe? A Irlanda, de fato, me ensinou realmente esse lugar da confiança no seu propósito. E viver com propósito é uma coisa que, pra mim, assim, é um motor.
é o combustível da minha alma. E no livro da Bell Hooks, inclusive, tem uma passagem, né, que eu trouxe para vocês, que ela diz: viver com propósito é o sexto elemento da autoestima. E foi realmente o meu trabalho, foi a minha voz no mundo, o lugar de expressar o que eu acreditava que eu tinha que expressar, que era o que eu sentia, não porque me falaram, mas porque eu sentia que era isso, que fez a minha autoestima e o meu auto-amor começar a florescer. Então, lembra que lá na Índia eu comecei falando, né, que tinha essa questão de, eu sei que eu preciso fazer, que eu preciso me amar, mas não sei como. O meu como começou ali, buscando um trabalho que me fortalecia, que me renovava, buscando pessoas, conexões, atividades, e o resto começou a fluir de outras formas também, né? Então a Irlanda, ela foi assim a escola da minha vida, que não sei, assim, tinha que ser lá. Se eu fosse para a Austrália, para os Estados Unidos, que era o que eu queria, assim, talvez não tivesse sido tão potente como foi na Irlanda. Então hoje, assim, eu consigo realmente ver que as coisas precisam ser do jeito que elas são, não sempre vai ser da forma que você quer, mas elas são da forma que precisam ser, né? A vida, o universo vai dar um jeito de colocar as coisas que você precisa vivenciar para você desenvolver certas características ou habilidades ou o que seja. Ali eu aprendi que quando a gente confia no nosso propósito, quando a gente realmente está conectado com aquilo que a gente está fazendo, com a nossa verdade, as coisas vêm de um outro lugar. Olha só como eu comecei a divulgar o meu trabalho na Irlanda. Essa foi a minha primeira feira que eu fiz, né? Uma feira que eu expus o meu trabalho de uma forma bem amadora, porque me convidaram de última hora. Eu nem sabia quem era a organizadora. A pessoa chegou até mim convidando, porque ela viu meu flyer, aquele flyer de papel sulfite, todo, né, amador. Em algum lugar, ela falou assim: nossa, tem uma astróloga. Porque eu já me intitulava como astróloga. Meu posicionamento me fez ser vista como astróloga, mesmo que eu não fosse a astróloga mais foda do mundo. E aí ela mandou mensagem: olha, vai ter uma feira assim, assim, assado, você quer expor? Falei, cara, claro. Só que eu não tenho muito material, mas eu vou dar um jeito. Imprimi uns mapas astrais aqui, imprimi os feedbacks que eu tinha na época em papel sulfite, porque eu não usava Instagram para divulgar meu trabalho. E ainda peguei umas miçanguinhas lá, fiz uns colarzinhos de cristais na época, assim, que eu vou fazer umas coisinhas aqui, assim, só pra dar uma agregada na minha banca. E veio gente dali, veio gente que até hoje consulta comigo, inclusive, assim, e gente que não falava em português, e eu não falava inglês na época, porque era muito no início do meu desenvolvimento na língua, né, não aprendi tão fácil assim, e mesmo assim, tipo ali, no tradutor, falando, não, marca comigo, e tipo assim, sabe, vamos lá, fazer negócio, sabe? Então, o lado empreendedora começou a nascer ali. Falei, caraca, eu gosto de vender o meu negócio, agora sim eu tô vendo a vendedora que habita em mim. Então, foi assim que começou a vir as minhas habilidades comunicativas, de me sentir segura, de me sentir confiante, de me jogando em situações que eu não tinha certeza alguma se eu ia ser boa ou não, mas que eu tinha certeza do que eu queria passar para as pessoas. Então, aí a minha primeira roda foi aquela que eu mostrei pra vocês. E depois que eu assumi esse lugar, tipo, não quero mais vender as minhas horas por dinheiro, quero trabalhar com o que eu realmente amo, que eu falei assim, agora eu tenho. Quando eu fui desenvolvendo essa confiança, né, de trabalhar com astrologia, depois de ter passado 8 meses, quase um ano, que eu já tava atendendo, né, de novo, fazendo esses movimentos, eu me senti segura, eu falei assim, ok, vida, cheguei até aqui e agora eu tô pronta para eu me jogar no desconhecido e fazer minha transição de carreira. Eu tinha um certo dinheiro guardado, daquela época eu trabalhei muito, né? Tinha um fundinho que me dava por 2 meses ali o aluguel pago. E falei, agora eu vou me dedicar 100% no meu tempo e me desenvolver como astróloga e no meu posicionamento como astróloga. E aí, o que aconteceu? Olha o tamanho das turmas que eu comecei a atrair sem fazer nenhum esforço, tipo, sobrenatural. Não tinha Instagram na época, que eu usava tráfego pago, eu que eu fazia divulgações mirabulosas, lançamentos. 35 pessoas na sala de aula, mulheres incríveis, sabe? Então, assim, tipo, sempre turmas que estavam comigo
ali querendo escutar o que eu tava falando. Então, porque pra mim era muito certo o que eu queria passar pra eles, era muito certo o que eu queria transmitir pro mundo. Então, assim, pra mim fazia muito sentido, eu me conectei totalmente com essa força de o que eu quero entregar é muito verdadeiro. Eu quero que as pessoas que precisam do meu trabalho cheguem até mim. E mesmo que eu não tava com a minha autoestima lá no alto, que eu não tava me amando, que eu não tava sendo a pessoa ainda que eu gostaria de ser, em termos principalmente estéticos, porque eu não tava me sentindo bem no meu corpo, o trabalho me deu essa força de eu conseguir correr atrás desses outros rolês que estavam pendentes. O trabalho preencheu uma parte da minha vida que até hoje, se ele sai desse contexto, eu fico, tipo, perdida, porque o que eu faço eu amo. Eu amo demais, assim, essa conexão que eu posso ter com as pessoas, a forma que eu me sinto proporcionando isso, o que eu recebo das pessoas também através disso. Então, para mim, isso é algo assim que não é um trabalho, é um propósito, né? Então, o propósito para mim ele realmente é esse sexto elemento, como a Bell Hooks fala aqui, é da nossa autoestima e autoconfiança. Então, tudo começou a fluir de uma forma diferente. Foi aí que eu aprendi esse poder da atração, né, do magnetismo e não do esforço, porque tem essa intenção e tem esse propósito, né? Então aqui tem mais fotinhos para vocês verem de como que é possível sim fazer acontecer as coisas que a gente tem como sonho. Eu falei lá atrás, em 2015, que meu sonho era trabalhar com pessoas e através de comunicação. Eu sabia como? Alguém se falasse para mim, Tati, vai ser como astróloga, vai ser lá na Irlanda. Eu ia acreditar? Não, tá maluca. Nunca quis estudar astrologia, mas a vida ela, né? Enfim, ela vai apresentando os caminhos à medida que você vai se abrindo. Aqui já é no Brasil, quando eu voltei para o Brasil, de fato, né, depois dessa experiência toda na Irlanda, e quando eu fui para a Índia, né, eu falei, agora é hora de voltar. Eu falei, agora é hora de voltar a Tatiana, quem é a Tatiana? Né? Agora é hora de voltar a Tatiana astróloga, não a Tatiana designer de interiores. Então foi esses movimentos que eu comecei a fazer no Sul, né, quando eu voltei de fazer rodas, de fazer eventos, e dali eu comecei a fazer os cursos também acontecerem, né? Então, hoje eu me tornei mentora de astrólogas, né? Eu não imaginava que ia ter essa proporção, assim, de que eu ia estar hoje direcionando, ajudando, auxiliando outras astrólogas, que parte delas se formaram comigo, né? Que estão comigo dentro do negócio delas, se posicionando, ensinando sobre essa questão da importância de você se posicionar na sua vida com a pessoa que você quer ser, né? Que você realmente é, não vestindo sei lá, um personagem porque você precisa ser aceita. Porque foi no meu trabalho como astróloga que eu entendi a importância de ser eu mesma. Que são as minhas qualidades, a minha autenticidade, a minha forma de ver o mundo, de me conectar com as coisas, os meus hobbies, os meus talentos, que fazem eu ser única. Que fazem eu ser percebida dessa forma que só a Tati consegue manifestar. Então, o que eu quero trazer para vocês nesses 21 dias é realmente essa importância da gente acessar lugares de expressões diferentes na nossa vida, além do trabalho. Além daquelas caixinhas que a gente já conhece e fala, ai, mas é só isso. Não, não sou boa nisso. Quantas vezes eu falei que eu não era boa em tocar violão, que eu não era boa em cantar, que eu não era boa em dançar, e não era boa em um monte de coisa, mas porque eu tinha medo de me jogar nisso. Tinha medo de, tipo, nossa, sabe, eu brilhar, de ser vista, de ser reconhecida, além de uma outra faceta. Então, eu quero proporcionar para vocês realmente esses acessos, né, de lugares dentro de vocês. A gente vai fazer um mergulho através de perguntas, através de coisas que parecem muito bobinhas, assim, tipo, uma pergunta sobre o que você faria em tal situação, que vai entregar muitas pistas do que você é boa, do que você gostaria, do que te dá prazer, porque tudo isso colabora para uma vida mais alinhada, mais autêntica, mais gostosa, né? Então, assim, eu tive poucas referências de mulheres que viveram essa liberdade que eu buscava, essa autenticidade que eu buscava. Na verdade, não tive na minha família isso, eu busquei isso fora, né? Assim como a Jaque trouxe da importância da gente ter esses referenciais, para mim foi muito importante ter tido um modelo de uma mulher chamada Márcia Bello, que na época que eu comecei a me desenvolver no autoconhecimento e tudo mais, eu fui participar de uma imersão dela, e ela contou a história de vida dela, eu falei, caraca, se ela conseguiu sair desse lugar, e hoje ela viaja e trabalha e leva o conhecimento dela através de imersões, palestras e cursos, eu também consigo, porque eu vi realmente nela uma possibilidade. Porque, né, eu me sentia totalmente inferior, eu me sentia menos, me sentia totalmente fracassada por ter falhado no design interiores, mas eu tava esquecendo que eu era muito mais do que essa face de design interiores.
e que eu tava só descobrindo pedaços meus ainda, né? Então essa jornada dos 21 dias vai ser da minha parte, assim, né? Que vai complementar muito com da Rafa e com da Jaque, que vocês vão ver que andam juntas, né? Vai ser mais nesse propósito, de dar voz àquilo que vocês querem dar, de dar corpo ao que vocês querem dar. Seja uma dança, seja um projeto, seja uma empresa, seja um hobby. O que, que é que vocês querem criar e o que, que vocês querem dar voz, né? Então, esse é a minha intenção, né? E eu quero ver o chat como é que tá aí, porque eu falei pra caramba. Vamos ver os comentários. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vários pontos de vista, vários desafios, oportunidades. Quais oportunidades que existem no meu contexto atual que eu ainda não estou vendo, que eu amo fazer. A Rafa trouxe esses insightzinhos, né? Astrocartografia. A Ana Carolina falou sobre astrocartografia e realmente, ali a Jaque comentou abaixo que eu, na minha astrocartografia, a Irlanda passa a linha de Quiron, que é uma linha bem dolorosa, né? Mas necessária. É uma grande professora, assim, foi muito incrível. Obrigada por hoje, pessoal. Tenho que sair, a Denite. Ai, que legal, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo em relação a essa última parte? Ou algo específico? Vou fazer um print da... Acho que é bom a gente fazer um print antes que algumas meninas saiam. Vamos só fazer um print, que daí eu vou trazer o finalzinho com o nosso mantra e com a finalização pra gente encerrar esse dia de hoje que, né, tá sendo maravilhoso. Então, bora lá, gente. Quem puder abrir a câmera, abra, que a gente faz a fotinho. Bora lá, então. 1, 2, 3 e... Aí, deixa eu ver se foi. Pronto, foi. Então, meninas, quem puder ficar, fique, que daí eu vou fazer o nosso encerramento. Que bom que vocês gostaram. Deixa eu só colocar aqui o mantrinha e a gente encerra. São os recadinhos. Ah, tá, os recadinhos. Deixa eu abrir aqui para eu lembrar quais são. Então, meninas, ó, a tarefa que a gente vai dar para vocês depois dessa imersão, porque é muita coisa, né? A gente sabe que realmente, por isso que a gente vai abrir os 21 dias para trabalhar realmente essas coisas de uma forma mais gradativa, né? Integrando tudo isso de forma mais leve. A gente vai dar a tarefa para esse final de semana, de vocês irem no Google ou no Pinterest e achar a foto de Lakshmi, uma figura, uma imagem de Lakshmi e colocar no papel de parede do celular de vocês ou do computador a figura de Lakshmi, tá? Se vocês tiverem dúvida como escreve, vocês podem ver o nome do grupo lá, já tem o título Lakshmi, tá? E a gente vai também passar para vocês a playlist do Poder de Lakshmi, tá? Do nosso grupo, que assim vocês conseguem ir colocando durante esses 21 dias e já se conectando com a energia dela, ativar esse arquétipo na vida de vocês, tá? E aí, só segunda-feira, no caso depois de amanhã, a gente vai dar as orientações de como o nosso grupo vai ter andamento, tá? Como que vai ser esse acompanhamento, porque agora a gente precisa só dar espaço para tudo isso que a gente acessou e depois a gente vai dando as coordenadas e vocês vão interagindo também, com certeza, tá bom? Então, deixa eu achar aqui a cifra e a gente já finaliza nosso encontrinho. Agora, a gente vai cantar o mantra de Lakshmi, né? Porque a gente começou com Sarasvati, a gente acessou muito conhecimento aqui, muita sabedoria, né? Porque não foi só conhecimento técnico, foi o que a gente vivenciou. É o que estava na prática, né? E aí a gente vai acessar o que agora? Lakshmi, a abundância, a prosperidade, né? Essa autorrealização. Então, quero que vocês se sentem numa posição confortável. Pode respirar fundo, fechar os olhos. Solta as tensões ou qualquer ansiedade ou qualquer sensação que possa estar predominando e tirando um pouquinho o estado de presença. Sentindo a sensação do corpo,
conectado com a terra, as suas mãos, a sua coluna, solta o maxilar, suaviza os olhos, o fechar dos olhos. Toma 3 respirações conscientes pelo nariz, solta pela boca. Vamos desligar o nosso mental, que trabalhou muito para acompanhar todos esses processos novos, todos esses conhecimentos, todas essas informações, emoções que acessamos. E agora a gente deixa de lado um pouquinho a mente que quer raciocinar. E a gente traz o corpo no comando, o sentir. Então a única coisa que eu peço que vocês façam é escutem a música, sintam o som e se conecte com a Lakshmi que habita dentro de você. I sing like the birds, I grow like the trees, I choose to live in love, I am joy, I am ease, I sing like the birds, I grow like the trees, I choose to live in love, I am joy, I am ease. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. I sing like the birds, I grow like the trees, I choose to live in love, I am joy, I am ease. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Om Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Shri Lakshmi Namaha. Trazendo essa energia gostosa para dentro de vocês, integrando a força de Lakshmi, que é uma força sutil, uma força serena, essa força do feminino que habita em mim, que habita em você, que habita em tudo.
Que a gente possa ter essa sabedoria de escutar nós mesmas, escutar o silêncio, escutar o que esses vazios, o que esses espaços, o que esses descansos, o que esses momentos com você mesma podem te revelar, podem te clarear. Sabedoria está em você. Encerro esse trabalho agradecendo toda a egrégora que esteve aqui com a gente, toda essa força do feminino. Agradeço o Lakshmi, agradeço Deus, agradeço a vida, agradeço o Rafa, agradeço o Jaque, agradeço o Jaque também. Agradeço cada uma de vocês que escolheu estar aqui com a gente, escolheu estar aqui se olhando, aprendendo, curando, trabalhando essa força dentro de vocês. Gratidão, que a gente possa seguir nessa energia aí nesse final de semana e abrindo esse trabalho de 21 dias que inicia a segunda. Namastê! Quem tiver por aí, quiser dar um oizinho,